Você sabe que Davi, ele é considerado como o maior rei da história da Bíblia. Tanto que anos e mais anos e mais anos se passaram, e até hoje nós usamos sempre, na igreja, fora da igreja, no mundo secular, em todos os lugares, o exemplo de Davi. O homem que derrubou o gigante, o homem que era um pastorzinho de ovelhas, o homem que se tornou rei de Israel. Quando você vai em Israel, todo lugar que as pessoas querem visitar é o túmulo de Jesus, é o lugar mais visitado. Só que para os judeus, o túmulo de Jesus é apenas um local para ganhar dinheiro, para aumentar o turismo de Jerusalém, de Israel, e para ganhar dinheiro. Todo o respeito que eles têm é pelo túmulo de Davi. Quando você chega em Israel, a bandeira de Israel não tem a imagem de Jesus, tem a estrela de Davi. Davi não foi um homem qualquer. Aí você vira para mim, porque todo lugar tem gente que é crítica, e tem gente que olha sempre os defeitos. Você vira para mim e fala assim, mas Davi caiu, Davi matou, Davi adulterou. Tá bom? Então você que não tem pecado, atire a primeira pedra. E se atirar em mim, eu devolvo para você. Que todo mundo aqui é um pecador, nós somos pecadores. Mas Deus derramou sobre a cabeça de Davi 3 unções. A unção, repete comigo, profética, unção real e unção sacerdotal. Quando você tem na sua vida essas 3 unções, nada te segura, nada te para. Você se torna um Davi da vida, um rei da vida. Eu vou falar brevemente, rapidamente dessas 3 unções. Primeiro eu quero falar da unção profética. Diz assim no texto: tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Essa foi a primeira unção, a unção que é conhecida por todos vocês, por todos nós. Davi foi ungido a rei por Samuel diante de todos os irmãos e do pai que tanto desprezava. Ali ele recebeu a unção profética, porque ele não se tornou rei, ele continuou cuidando de ovelhas, pastoreando ovelhas, ele continuou aparentemente com a vida dele na mesma situação. Mas a pessoa que recebe a unção profética, ela tem que entender que para Deus agir, ela tem que agir primeiro. Para Deus colocar o chão, ela tem que colocar os pés, e ela tem que profetizar. Em seguida a gente vê Davi profetizando na luta contra Golias. Diz aqui no livro também de 1 Samuel 17:46, ele diz para Golias assim: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as feras, bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Forte, né? Ele profetizou, porque ele chegou diante de um homem que aparentemente era maior do que ele, era mais forte do que ele, era uma luta desigual, e ele disse: primeiro eu vou te ferir, depois eu vou arrancar a tua cabeça. E não substante a isso, ele disse: e vou jogar o resto da tua cabeça para as feras da terra. Ele profetizou, ele se viu ferindo aquele gigante, e ele se viu arrancando a cabeça, e foi o que aconteceu. Ele derrubou o gigante com a pedrada, levou 5, mas precisou só de uma, e quando o gigante estava caindo, todo mundo comemorando, estava lá o menino Davi, o garoto Davi aos olhos de muitos, arrancando a cabeça. Mas ele já se via vencendo aquela luta antes de vencer. Quando você chega na nação, você chega aqui com uma profecia negativa da tua empresa, profecia negativa da tua vida.
A pessoa chega aqui desacreditada, desanimada, ela chega aqui dizendo que eu sou empresário falido, eu sou empresário fracassado, eu sou endividado, eu sou um derrotado, eu não sou nada, eu não posso, eu não consigo, eu não vou vencer. Então nós colocamos sobre você a unção profética para você crescer e vencer. Essa unção faz aquela pessoa que é pobre se tornar rica. Aquela pessoa que está com a empresa falida, fazer daquela empresa falida uma empresa próspera. É a unção que leva você a profetizar, a alcançar o sobrenatural, mas antes você vê o sobrenatural. Antes de tomar posse do milagre, você se vê no milagre. Você se vê como um grande empresário. É como eu disse, você vai descer aqui com helicóptero. Por quê? Porque eu sou profeta e eu vejo você descendo aqui de helicóptero. Amém? E você pode dizer para mim assim, mas eu não gosto de voar. Então, meu caro, então você vem num carro. Mas você vai ter condições de comprar não só mais vários helicópteros. E se for para você ficar se apertando para comprar um teco-teco, cair no telhado do templo, estragar a construção, nem compre. Então você tem que ser um profeta de Deus que vai fazer a diferença. Quando você vê a muralha, você vai derrubar a muralha. Quando você vê o mar, você vai abrir aquele mar, porque você é profeta. O profeta, ele não fica mendigando oração de pastor. O profeta, ele não fica mendigando visita de pastor em empresa. Mas a pessoa que não é profeta, ela depende do pastor. Ela depende do pastor para tudo. Depende do pastor para orar, depende do pastor para curar da dor de cabeça, ela depende do pastor para abençoar a família, depende do pastor para tudo. A pessoa que tem a unção de profeta, quando o diabo se levanta, o pastor nem sabe, ele já está caindo. Porque ela derruba aquele diabo, ela é autoridade. Ela só recorre ao pastor quando ela já não tem mais jeito, não tem mais saída mesmo, está difícil mesmo. Ela recorre. A segunda unção é unção real, unção para você reinar. Diz aqui o texto seguinte: então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá e informaram Davi de que os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram Saul. Próximo, por favor, versículo, por gentileza. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Essa foi a segunda unção para reinar. Ali ele se tornou rei de Israel e fez a diferença como rei, fez a diferença como profeta. Então a gente vê na Bíblia vários versículos bíblicos levando você a ter uma vida, a reinar em vida, a reinar como profissional e ser o melhor profissional, a reinar como médico sendo o melhor médico, a reinar como dentista sendo o melhor dentista, a reinar no ramo que você está sendo o melhor, não cobrando mais, mas sendo o melhor. E quem é o melhor é procurado. O melhor não precisa ir atrás de ninguém. Por isso que na Bíblia fala: virão sobre ti todas as bênçãos. A bênção vem sobre quem reina, a bênção vem sobre quem é o melhor. Ele diz: o Senhor te porá por cabeça. Para você reinar, você tem que ser cabeça. Para você reinar, você não pode aceitar viver de cauda, porque quem vive de cauda tem que ficar mendigando aumento, quem vive de cauda tem que ficar mendigando adiantamento, quem vive de cauda não vê a hora de chegar às férias. E tem gente que a situação dela está tão feia que até as férias ela vendeu. Então Deus vai fazer você reinar em vida. Reinar em vida é você dominar e não ser dominado. É você ter dinheiro para emprestar e não tomar emprestado. Davi reinou. Não houve miséria no reinado de Davi. Não houve fracasso no reinado de Davi. E a terceira e principal unção que você tem que ter é a unção sacerdotal. Ele diz assim: assim pois todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom. Perante o Senhor ungiram Davi rei sobre eles. Então ele reinou sobre Israel. Ali ele estava reinando sobre pessoas, sacerdote. Ele passou a ser um homem usado por Deus, dirigido por Deus, instruído por Deus. A partir desse momento ele pôde realizar o maior sonho dele, que era trazer a arca, que estava há 20 anos jogada, empoeirada na casa do irmão, para a cidade de Davi. Para isso ele deveria ser um sacerdote. Você vê o texto, Davi chegando, feliz da vida, cantando, louvando a Deus diante da arca. E a gente vê Davi se despindo da veste real, e a esposa dele dizendo: você faz que nem um louco. Ele trocando a veste real pela veste sacerdotal.
e ela que criticou não o marido Davi, não o rei Davi, mas o sacerdote Davi. Ela ficou estéril, porque ai daquele que toca no ungido de Deus. Então, quando você tem essas 3 unções, se cumpre na sua vida o que diz o Salmo 23. Coloca aí o versículo, por gentileza, por favor. O que diz o Salmo 23? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha, e habitarei na casa do Senhor para todo o sacerdote. Quando a gente fala de ter dinheiro, de ser grande, não é você ser grande para se glorificar, porque a vida do sacerdote se resume a uma coisa: glorificar a Deus. Você vai ter um grande testemunho para glorificar a Deus. Você vai ter uma grande empresa para glorificar a Deus. Você vai ter um helicóptero para a glória de quem? De Deus.